De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, no seu artigo 5º, determina que nenhuma criança ou adolescente vai ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E em seu artigo 58, diz que no processo educacional devem ser respeitados os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, em seu artigo 1º, destina-se a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e cidadania. Em seu artigo 5º, diz que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade e opressão e tratamento desumano ou degradante. A escola acaba sendo negligente no ato de padronizar os alunos de maneira que eles são limitados em se expressar verbalmente e corporalmente. Não há uma educação dialógica, além de não se preocuparem em como os mesmos se sentem no ambiente escolar. Uma proposta pedagógica padronizada, não havendo uma preocupação com o que de fato eles necessitam naquele momento, quais assuntos os mesmos consideram como importantes a serem discutidos, utilizando métodos que às vezes não despertam o interesse dos alunos, com isso gerando dificuldades no desenvolvimento do aprendizado e no social. Todas as pessoas possuem suas singularidades, individualidades, e quando isso é forçado a ser ocultado ou mudado, não se gera bons resultados. Muitas escolas não valorizam o que suas crianças e jovens têm a dizer, o que nos faz pensar se estão preparando corretamente pessoas para uma sociedade. Ensinam que eles devem ouvir tudo calados, mas não ensinam a como falar, argumentar, criar um diálogo. Logo, o resultado é a frustração em não saber como expressar o que pensa e sente. A escola é, por lei, obrigada a receber matrículas de crianças portadoras de deficiência. É responsabilidade da equipe diretiva garantir que esse processo de inclusão possa fluir da melhor maneira. Porém, algumas escolas acabam sendo negligentes quando não têm um preparo para receber aquele aluno, não havendo acessibilidades básicas para facilitar o seu dia a dia. A acessibilidade é de extrema importância e deveria ter em todos os lugares. A sua falta é uma negligência muito grande, até porque existe a norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, NBR 9050, que determina que as escolas brasileiras públicas e privadas devem ser acessíveis. A obrigatoriedade visa ao desenvolvimento da cultura de valores inclusivos na rede de ensino e traz diversos benefícios. Ocorre também a falta de adaptações das matérias para facilitar o desenvolvimento escolar e carência de preparo dos professores em estar lidando com aquele aluno em sala de aula. A escassez de planejamentos pedagógicos adaptados para que esse aluno seja incluído na sala de aula é alta e muitas vezes não existe um suporte devido da escola para o professor, que está em sala de aula com este aluno, causando a desmotivação dos alunos em estar acompanhando as atividades propostas em sala. Não há projetos significativos para que o aluno se sinta incluído, acolhido e respeitado no ambiente escolar. E isso acaba gerando grandes dificuldades no seu desenvolvimento e rendimento escolar, podendo causar diversos danos ao mesmo futuramente. A educação inclusiva vem para ajudar a diminuir o preconceito que vem em torno da criança com deficiência, já que antigamente era comum eles ficarem excluídos do restante da turma e muitos não chegavam a frequentar a escola. Aí é onde entra o trabalho da equipe gestora da escola, onde ela deve montar em um plano pedagógico para que todos possam trabalhar e aprender juntos. Assim, ocorre que o aluno não se sinta excluído ou negligenciado pela escola. Não é uma tarefa fácil, já que muitos educadores têm receio de trabalhar com crianças deficientes por diversos motivos.
Por isso, é muito importante não usarmos só a igualdade, que é quando damos as mesmas oportunidades a todos, mas sim a equidade, que é quando adaptamos as oportunidades, deixando-as justas. Cabe à escola respeitar esses corpos e entender que cada corpo tem sua particularidade, dando liberdade aos alunos de se expressarem de formas diferentes. Que não seja exigido uma padronização e é importante ter uma troca de diálogo entre a escola e os alunos, a fim de que a instituição seja um ambiente prazeroso para eles, para que tenham a liberdade de expressão no ambiente escolar. É preciso entender que esses corpos estão em desenvolvimento e que sentem a necessidade de estarem ativos e de serem ouvidos. É necessário que os alunos tenham local de fala, e para isso os professores precisam permitir que eles digam o que pensam sobre diversos assuntos, tanto os tratados em sala de aula ou não. Que deem sugestões de mudanças e melhorias, estabelecendo assim uma educação dialógica. Com tudo isso, será mais fácil enxergar soluções para as dificuldades dos estudantes. A proposta pedagógica da escola pode ser modificada em algumas ocasiões para assuntos que alunos considerem importantes para estar aprendendo no momento, o que desperte interesse nos mesmos e, com isso, desenvolva projetos de vivência. A educação está em constante mudança em relação à inclusão. Já existem diversas formas de adaptar e incluir crianças especiais nas atividades realizadas dentro e fora do ambiente escolar. É importante que os professores estejam motivados, tendo boa vontade de exercer seu papel real da educação, procurando sempre se informar, fazer adaptações em todo o ambiente escolar para aqueles alunos que apresentem deficiências ou alguma mobilidade reduzida se sintam integrados na sala de aula e nas atividades propostas. A escola, ao matricular uma criança que apresente algum tipo de deficiência ou alguma mobilidade reduzida, precisa certificar que a instituição está preparada para recebê-lo de forma adequada, preocupando-se com uma acessibilidade para o seu dia a dia, dando o apoio necessário para seu desenvolvimento em todos os aspectos. É importante que o planejamento pedagógico não seja diferente dos outros alunos, mas sim adaptados para a necessidade de cada aluno. É natural que alguns alunos possam ter dificuldades em lidar com outras crianças e jovens que possuem deficiência, justamente por falta de conhecimento. E por isso são necessárias as rodas de conversas, aonde o professor pode problematizar sobre a inclusão de todos e outros temas diversos. E com isso vai ocorrer uma troca de diálogo entre o educador e os alunos. Sendo assim, eles vão poder se expressar, serem ouvidos e, a partir disso, o professor pode trabalhar o assunto no decorrer do dia inteiro, através de brincadeiras, imagens postas para melhor compreensão dos alunos, através de atividades lúdicas que sejam prazerosas e bastante ativas, experiências que não se limitam só no ambiente escolar. E o professor deve sempre abordar e questionar o assunto com os alunos. As crianças precisam saber que as pessoas não são iguais e muitas possuem limitações maiores que as delas, mas que isso não impede seu desenvolvimento, ensinando-as assim a respeitar e incluir colegas independente de sua deficiência. Para que isso ocorra da melhor forma positiva, os professores e os alunos devem ter todo o suporte da equipe diretiva da escola.